Oi gente, é Lia. Hoje eu vou falar sobre o livro Vozes Roubadas, que é uma compilação de trechos de 14 diários escritos por pessoas em situação de guerra. Então tem da Primeira Guerra, da Segunda, Guerra do Vietnã, tem da guerra no Iraque, tem da guerra nos Balcãs, tem Infantada, que também acho que é no Iraque. Tem diários de pessoas dos 12 anos até 20 e pouquinhos anos, menos de 25 anos. Tem umas coisas muito marcantes nesse livro, até porque vamos lembrar que são todos diários, né? Então são situações reais. Todas as crianças, em algum momento do diário, elas ficam morrendo de raiva, seja do Hitler, seja do Saddam Hussein, seja de quem estiver causando esse sofrimento ou de quem eles acham que foi a causa do início da guerra. E quanto aos jovens, a gente vai ter aqui jovens que estão no front. Tem uma história muito curiosa aqui de um americano, só que ele era descendente de japoneses. Então, na época da Segunda Guerra, os Estados Unidos fizeram alguns conjuntos de moradia para descendentes de japoneses, porque eles consideravam que poderia ser uma ameaça aos Estados Unidos. As pessoas eram cidadãs americanas, mas como elas eram japonesas, eles tinham que se mudar para essas vilas, esses condomínios, digamos assim. Então tem o diário desse jovem que estava num conjunto de casas desse, né? Só que eles são controlados, né, por soldados, eles não podem sair. Mesmo assim, mesmo sendo aprisionado, ele queria servir aos Estados Unidos, porque ele não achava errado. Ele era um cidadão americano. Então, tanto é que quando ele completou 18 anos, ele se alistou e foi para o front representando os Estados Unidos na guerra. A maioria dos diários são da Segunda Guerra. A gente tem uns relatos de judeus, inclusive de uma família que se escondeu no porão de uma casa. E é engraçado como algumas coisas da vida, assim, conseguem acontecer em momentos tão estranhos, como por exemplo, vários judeus estavam escondidos no porão dessa casa. Nessa família tinha o pai, a mãe e a filha. E aí o pai começou a se envolver com uma judia que estava morando no porão dele, que estava se escondendo no porão dele. Tem também a história de um diário compartilhado aqui. O neozelandês começou a escrever, ele perdeu esse diário, um alemão encontrou e continuou escrevendo. O alemão não fazia a mínima ideia do que estava escrito no diário, mas ele precisava de um diário, então ele continuou escrevendo no mesmo caderno que o neozelandês. No caso da Guerra do Vietnã, a gente sente a monotonia do soldado, né? Porque na Guerra do Vietnã não tinha assim uma fronteira delimitada para eles protegerem e é ali que ia rolar o combate. Né? A Guerra do Vietnã foi totalmente diferente, ela era de guerrilha. Então alguns grupos vietnamitas vinham, atacavam um grupo e logo se escondiam na mata. Era uma mata muito fechada, o clima muito quente, úmido, os soldados não estavam acostumados com esse clima e tinha muito esconderijo para os vietnamitas também. Tem aqui um diário da Primeira Guerra que a criança até pergunta assim, será que a culpa é minha que essa guerra aconteceu? Então, sabe, são relatos muito emocionantes. Eu recomendo muito esse livro. Eles são divididos por período. Então, sempre no comecinho, vamos falar da Primeira Guerra. Ele dá o contexto histórico da Primeira Guerra. Tem um diário aqui que fala da ocupação de Singapura pelos japoneses. A Sheila Allan, aqui, ela descreveu... Tudo que ela descreveu aqui, eu consegui enxergar muito bem no filme que chama Um Canto de Esperança, que também é baseado numa história real, que fala sobre o campo de concentração das mulheres. Só que aí, para você enxergar toda essa realidade que ela estava vivendo, aqui no diário da Sheila Allan, ela conta uma hora que ela encontrou um rato, ela encontrou um ninho de ratos, e ela estava com tanta fome que ela pegou um dos filhotinhos e comeu cru. A que ponto milhares de pessoas chegaram numa época de guerra. Acho muito importante a gente resgatar essa memória da guerra para que não aconteça novamente. Sei lá, recomendo muito Vozes Roubadas, organizado pela Zlata e pela Melanie. Inclusive a Zlata, ela morava na Bósnia e Herzegovina e escreveu sobre o conflito que aconteceu lá em 92, 93, ou 91, 92, se não me engano. E o diário dela ficou bem famoso. Ela até ficou conhecida como a Anne Frank da Bósnia e tal, apesar dela não gostar dessa comparação. Mas enfim, gente, eu não sei, eu comprei no sebo, então não sei se ainda dá para encontrar nas lojas por aí. Mas quem tiver oportunidade, eu recomendo muito. É isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no meu canal, dê um curtir e até o próximo vídeo.